Ora. Mas o que é mais importante na sua vida? Para mim é meu filho. Vou vê-lo agora. Dizendo isso, foi até o quarto de Marcelo. Lá, conversaram por horas. Como nunca fizeram antes. O jovem revelou que novos colegas se aproximaram dele e ofereceram substâncias duvidosas, dizendo que seria uma curtição, um barato legal, que o deixaria o máximo. A mãe logo entendeu que se tratava de aliciadores para o mundo das drogas. Conversou com o filho e orientou como deveria. Começou a se fazer mais presente, falando sempre com calma e o fazendo pensar. Passadas semanas, a mãe do jovem foi até a escola à procura do senhor Anastácio. Ao lado do filho, a mulher disse: Viemos agradecer ao senhor. A conversa que teve com o Marcelo foi muito importante para as nossas vidas. Ora, senhora. Eu disse o que disse, mas foram vocês quem fizeram algo com o que falei. Não tem de me agradecer não. Temos sim. O Senhor colocou uma luz em nossas vidas. De certo nós teremos de fazer nossa parte e aprender a buscar Deus e outras coisas que nos tragam paz e equilíbrio. Sabe, senhora, muitos jovens, hoje em dia, sentem-se perdidos, não se encontram, não sabem o que querem da vida nem o que podem fazer, por eles mesmos, por uma única razão. Eles não ouviram falar de Deus. Aquele que não encontra Deus, não sabe se encontrar nem sabe para onde ir. Acaba se perdendo e vivendo um inferno dentro de si. Nossos jovens não respeitam e não se respeitam, buscam as drogas e a degradação de toda a forma porque não se sentem agasalhados pela família, que deve acolher, proteger, orientar e, acima de tudo, falar sobre Deus. A fé no Pai Criador é o que nos dá força em todos os momentos. A fé precisa ser ensinada e lembrada. Que religião ou filosofia o Senhor professa? Eu sou espírita. Espiritismo é Jesus. Tudo que o Mestre Jesus ensinou o Espiritismo ensina a praticar. O espírita verdadeiro respeita toda e qualquer pessoa e religião, pois sabe que Deus é encontrado de diversas formas e vive dentro de cada um de nós. Obrigada, Senhor Anastácio. Vou procurar conhecer mais sobre Espiritismo. A senhora vai gostar, tornou o homem com suave sorriso. Mas se não gostar, não desista. Sempre existe uma filosofia ou religião que agrada à nossa alma. Procure-a. Naquele instante, o garoto evangélico, que Marcelo aborreceu tempos antes, caminhava alguns passos dali. Marcelo pediu licença e correu atrás do jovem. Ei! Tiago! Mais próximo, quando o viu olhar, disse: Oi! Tudo bem com você? Tudo. Respondeu receoso. Talvez esperasse algum tipo de agressão. Bem. Eu quero pedir desculpas a você. A mim? Sim. Quero te pedir desculpas por ter zoado você e... Não devia ter feito isso. Prosseguiu. De longe, o senhor Anastácio e a mãe de Marcelo observavam. O senhor, sorrindo, disse: Todos nós temos bons filhos. São joias que Deus nos confiou. É necessário orientar, dar atenção, corrigir sempre e amar eternamente. Todos os jovens têm bom coração. Basta tirar o que não presta da frente deles. Estou aprendendo isso, senhor Anastácio. Conversando com meu filho, ele me contou tudo o que aconteceu. Deixei que falasse e fiquei muito surpreso e triste comigo por não ter feito isso antes. Perguntei se sentiu bem com o que falou ao outro garoto. Respondeu que não. Sugeri que se desculpasse. Depois, o Marcelo me contou sobre os novos amigos, sobre a oferta de drogas. Falou sobre muitas coisas, até sobre o Senhor. Eu agradeci a Deus por ter feito o Senhor chegar até ele. Por isso, vim agradecer ao Senhor. Devo afirmar que tenho muito que aprender e melhorar. Que bom, senhora. Humildade é admitir o que não se sabe e grandioso é aprender e se esforçar para ser cada vez melhor. Quem faz isso,
pode-se considerar nobre. Sabe-se que Marcelo se afastou dos amigos incompatíveis a uma vida equilibrada e próspera assim que os pais se aproximaram mais dele, dando-lhe atenção em vez de presentes. Aos poucos, o jovem aprendeu mais sobre respeito e empatia, graças aos pais que procuraram dar a ele outro tipo de riqueza que não se compra e só se encontra em Deus. Marcelo haveria de se tornar um grande homem, muito mais preparado para a vida. Eric Bernstein. 7. Muitas moradas. Na vida terrena, muitas pessoas não atentam ao fato de que Deus sempre está presente, ajudando na caminhada e permitindo novas oportunidades, aqui, para repararem as falhas cometidas no passado. O Sr. Durval era uma dessas pessoas. Havia menos de um ano, após uma perda que o deixou arrasado e sem motivação para a vida, que ele decidiu pegar um dos livros que sua amada filha lia. Tratava-se de um romance mediúnico também chamado de romance espírita. Começou a ler e a trama até o atraiu. O enredo era muito bom e empolgante, mas, como muitos que iniciam nesse tipo de leitura ou conhecimento, parou no meio da obra e ficou incrédulo ao ensinamento e às reflexões que o livro trazia. Por alguns instantes, pensou. Aquilo poderia ser possível. Haveria outras moradas na espiritualidade que não conseguia ver. Como confirmar se era verdade? De certo, poderia ser o capricho da imaginação do médium escritor. Fantasias e devaneios desse autor que ninguém poderia comprovar. Isso o deixou intrigado. Com o literário entre as mãos, ficou pensativo. Seu coração estava amargurado demais por suas dores e perda. Buscava algo que aliviasse a sensação desagradável que o consumia. Suas perguntas não tinham respostas. Nem mesmo saberia dizer se, naquela fase de sua vida, acreditava em Deus. Por que um Deus permitiria alguém tão jovem morrer antes de seus pais? Com todas essas indagações emanadas a tristeza devastadora, ele adormeceu lentamente. Nesse instante, deixou-se entrever por imagens que, aos poucos, tornaram-se vivas em sua mente. Mergulhado em uma espécie de sonho, que lhe parecia real, reconheceu paragens antigas da Europa, talvez do século XVIII ou XIX, onde os mais poderosos oprimiam os mais fracos por seus interesses e ambições em riquezas e mais posses. De modo claro, ele se via como senhor rigoroso, dono de terras imensas entre muitos outros bens. Seus desejos eram absolutos. Possuía poder e dinheiro que garantiam as realizações de suas vontades. Ganancioso, sempre desejava mais, não importava a que custo. E, para aumentar seus bens materiais e enobrecer o nome da família, Durval se viu consorciando sua filha preferida a um casamento de interesses. A ausência de amor, a repúdia ao homem com quem deveria se casar, trouxeram sentimentos de desespero e terríveis conflitos à jovem, que implorou para que aquilo não acontecesse a ela. Isso não adiantou e o casamento aconteceu. O desgosto e a desilusão tomaram conta do coração de sua filha, que não encontrou esperança para se livrar daquela união infeliz e do marido indesejável. Os dias de casada viraram torturas indizíveis e irremediáveis. Aflita, por entender que não havia solução, desiludida e entristecida, a bela jovem lançou-se ao suicídio, ingerindo poderosa poção venenosa. Desgostoso, o pai viveu longos dias terrenos entregue aos amargos remorsos ao entender que a filha amada preferiu morrer a viver infeliz e presa a um casamento tenebroso. Na espiritualidade, ela vivenciou dores e sofrimentos indescritíveis, arrependimento inenarrável, que lhe perturbou a consciência de modo terrível. Era uma dor consciencial da qual não conseguia fugir, por mais intenso que fosse o seu desespero. Ficou décadas atormentada e aflita rogando perdão, disposta a fazer qualquer coisa para retratar o ato insano de ter tirado a própria vida. Só então entendeu que a existência lhe foi dada de graça e que a experiência terrena era para assimilar lições de amor e bondade para consigo e para com o próximo, pois,
Somente quando experimentamos na própria pele o que fizemos aos outros, somos capazes de aprendermos a respeitar, amar e viver em paz. Pela bondade e justiça de Deus, ela foi socorrida. Encontrando-se em lugar regenerador, em um plano seguro na espiritualidade. Aprendeu a importância de agradecer a vida e buscar elevação, seja qual for a circunstância, porque, ao morrer, a morte é somente do corpo, uma vez que o espírito vive por toda a eternidade. Passado o tempo, o pai, também na espiritualidade, encontrava-se perdido em torturas conscienciais pelo que havia proporcionado à filha querida e também por outros débitos adquiridos devido à sua intolerância, austeridade e ganância. Ele revivia pesadelos, angústias e dores por tudo. Acreditou estar em purgatório guardando o juízo final. Mas não. Porém, sem que esperasse, a filha amada saiu de lugar de refazimento para socorrê-lo e o fez com um abraço de perdão e amor fraterno. A perturbação que ele experimentava era tão intensa que não conseguiu assimilar muitas coisas naquele momento. Sabia que estava arrependido, mas ainda não entendia por que a filha estava ali, quando deveria viver no inferno como aprendeu pela tradição religiosa que conhecia. Ambos, enlaçados, concordaram que haviam errado e o arrependimento tomou conta de seus corações. Cada qual, com seus débitos, aceitou retornar à vida terrena para resgatar o que era necessário a fim de aprender, sem queixas, a se empenhar pela vida, pelo amor, pelo respeito a si e aos outros. Em nova oportunidade terrena, com a bênção do esquecimento, a proposta era de se ajudarem, repararem e crescerem como espíritos criados para a eternidade. Mas o homem, ainda era arrogante e orgulhoso. Relutava aceitar os desígnios de Deus e as harmonizações a fazer. Sobressaltando, o Sr. Durval despertou do sonho nítido e se reconheceu claramente na figura passada daquele senhor arrogante, amargo, ganancioso, opressor e que consorciou a filha a uma união de interesses. Percebeu também que sua atual filha, querida e amada, Maria Elvira, no passado, foi aquela que se suicidou por ele tê-la obrigado a um casamento infeliz. A presente existência terrena acontecia daquela forma para que ambos, finalmente, se ajudassem por completo. A filha, além de harmonizar-se pelo suicídio cometido no passado, era instrumento de amor para o seu pai, que despertaria, não somente sua fé em Deus, mas também, para o entendimento da necessidade da reencarnação. Tudo passou a fazer sentido. O Sr. Durval começou a entender a razão de Maria Elvira, na presente encarnação, ter experimentado a difícil prova com o câncer no aparelho digestivo. No passado, pelo envenenamento, ela destruiu o conjunto orgânico de finalidade específica para se suicidar e deixar de viver. Havia menos de um ano de seu desencarne e ele desejava entender o porquê. Necessitava de respostas e buscava. Angustiado pela perda e sem saber o que fazer, naquele dia, o Sr. Durval foi a mexer nas coisas da filha e encontrou vários livros. Lembrou-se de quando ela, em vida, contou que conheceu a doutrina espírita. Disse que tudo o que aprendia, com a nova filosofia, fazia sentido e lhe dava explicações e justificativas para as desigualdades do mundo e da vida, para os ganhos e as perdas terrenas. Recordou-se de que, ao descobrir a doença, a jovem não se revoltou. Apesar de triste, encarou tratamentos e se apegou, acima de tudo, a Deus, com fé e esperança em dias melhores, aqui ou em outras moradas na casa do Pai. Ela chamava isso de resignação. Por mais que Maria Elvira tentasse lhe ensinar e explicar, ele nunca dava atenção aos ensinamentos. Até brincava com ela a respeito desses assuntos. O Sr. Durval até admitia que, por vê-la tão otimista e alegre diante de tamanha dificuldade, passou a ter curiosidade para conhecer o Espiritismo para saber o que deixava sua filha melhor, animada e cheia de esperança naquela situação. Quando acompanhou sua partida, viu-se tomado de grande revolta e inúmeras indagações de o porquê aquilo aconteceu. Lendo o romance,
que trazia explicações a respeito das dificuldades terrenas, achou interessante, mas duvidou por se tratar de algo que ninguém poderia provar ter acontecido. Porém, o sonho. Como explicar? Tratava-se da resposta que tanto desejava. Teria sua filha, como a personagem do romance, encontrado a paz e o alívio para suas dores conscienciais através da prova com aquela doença. Teria ele, ao seu lado, cumprido sua expiação ou prova, reparado o abandono do passado, quando não atendeu às suas súplicas, não se importou com suas dores e queixas que a levaram ao suicídio. Teria, com essa experiência, aprendido a não mais ser ganancioso, autoritário, opressor. A dor de perder a filha era a lição para que se corrigisse por tudo o que foi e fez no passado. Uma coisa tinha certeza. De que o que sentiu e experimentou foi muito forte. Não poderia negar nem explicar. Foram os melhores esclarecimentos para sua vida e tudo o que aconteceu nela. Não era fácil perder um filho jovem, que tinha tudo pela frente. Mas era possível acreditar que Deus era justo e que para nos elevarmos precisamos de paz. Ninguém é feliz quando tem débito com o semelhante e, consequentemente, com Deus. Entendeu que qualquer revolta, nesse momento, só pioraria a situação. Não poderia, não deveria ficar parado, estagnado, pois a vida continuava e, certamente, ele se encontraria novamente com a filha amada e quando isso acontecesse, desejaria estar mais elevado no nível dela. Uma luz de esperança invadiu-o. Ficou perplexo com a gota de alívio à sua dor e acreditou que poderia melhorar a partir disso. A fé e a esperança renasceram. Compreendeu que somos seres criadores de amor, alegria, tristeza, esperança, desgosto, contentamento, satisfação, júbilo. Haveremos de provar o que oferecemos. Tudo fica registrado. Ele não pôde ver, mas nesse instante, o Espírito Maria Elvira estava ao seu lado. Equilibrada e feliz, curvou-se, o beijou ternamente na face e ainda disse: Papai, não se importe se os romances são verdadeiros ou não, se as histórias aconteceram ou não. De certo, o autor, no mínimo, baseou-se em casos reais, pois quais de nós seríamos loucos para expormos nossas vidas passadas ou presente para avaliação de seres humanos ainda em evolução e, portanto, tão críticos. Lembre-se de que, verdadeiras ou não, o objetivo é levar reflexões à nossa consciência para que possamos seguir por caminhos bons e elevados, alcançando a paz e a verdadeira felicidade. Lembre-se também de que o Mestre Jesus nos ensinou por meio de parábolas, que nada mais são do que alegorias, histórias comparativas, para que possamos ser criaturas melhores. Pense nisso. Afagou-o e o beijou, novamente, sentindo-se feliz. Junto com seus amigos, ela partiu para um lugar, na espiritualidade, adequado à sua elevação e para prosseguir na evolução bem mais feliz do que, um dia, foi, pois sua consciência estava leve e tranquila. De imediato, o Senhor Durval se sentiu invadido de fé e esperança. Desejou aprofundar seus conhecimentos. Gostaria de aprender muito mais. Deixou reservado o romance que pretenderia terminar de ler mais tarde. Levantou-se e foi à direção da estante, apanhou um livro muito importante de que a filha havia falado. O Livro dos Espíritos. Iniciou nova leitura. Eric Bernstein. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Por favor, entre no nosso grupo do Telegram, para seguir em contato, caso de que esse canal seja cancelado pelo YouTube. 8. A história de Runtá. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, 5.9. Runtá, jovem, saudável e livre, andava pelas matas admirando a paisagem agreste em meio à selva que se habituou. Nunca conheceu outro lugar no mundo. Estava à espreita para caçar algo a fim de levar para casa e ter uma refeição abundante junto à sua família. De repente,
Ouviu um barulho muito estranho e uma rede foi lançada sobre ele. Assustou-se muito e começou a se debater na tentativa de livrar-se das malhas. Porém, quanto mais se agitava, mais embolado ficava. Por um instante, por entre os buracos da malha, pôde ver 5 homens com roupas esquisitas, pele clara e que falavam uma língua estranha. Junto a eles, havia aqueles que podia identificar muito bem. Eram de sua cor, falavam o seu dialeto e usavam vestimentas parecidas com as suas. Mas, quando tentou saber o que acontecia, foi golpeado na nuca e desfaleceu. Acordou horas depois, sendo arrastado para entrar a bordo de uma embarcação conhecida como navio negreiro. Acorrentado a outros de sua tribo, não podia falar, não podia se mexer ou se levantar e não sabia o que estava acontecendo. Em seus pensamentos, muitas indagações. Quem seriam aqueles homens? O que queriam com ele e com os demais de sua tribo? Para onde os estariam levando? Sob berros, eram empurrados para se moverem. Sem direito a explicações, todos permaneceram presos como animais. Eram maltratados e até espancados quando não obedeciam às ordens dadas. Mas como obedecer a ordens que não entendiam? Chegaram a tirar a vida de alguns, quando não atendiam às determinações, e seus corpos jogados ao mar. Talvez até fizessem isso para mostrarem poder e serem obedecidos. As humilhações eram constantes e a flagelação quase que total. Junto com os demais, Hunter foi levado para o porão da embarcação, acorrentado e imobilizado, rumo às terras ou lugares que jamais poderia imaginar. Viajaram todos assim e, por tantos dias, que nem saberiam dizer quantos. O cansaço, o mal-estar e a fraqueza, devido à péssima alimentação, deixaram Hunter e os outros em um estado deplorável. Viviam em condições subhumanas, lastimáveis. Muitos que viajavam naquelas circunstâncias adoeceram. Por isso mesmo antes de morrerem, foram lançados ao mar com um destino cruel. Ninguém poderia contestar nada. Fim da viagem. Apesar de tudo, Hunter conseguiu chegar ao novo continente. Não fazia ideia de onde se encontrava. Só percebia que tudo, exatamente tudo, era muito diferente do que conheceu em sua vida inteira. Pessoas com outra aparência, pele alva e vestimentas estranhas. Idioma desconhecido, que jamais tinha ouvido. Aquele acontecimento era anormal, misterioso, desagradável e impunha medo. Muito medo. Pensava em sua família. Como estaria sem ele? O que pensaria sobre o seu sumiço? Desejava voltar, mas, como? Ele foi separado em um grupo cujas aparências assemelhavam-se pela altura, pelo porte físico e idade. Praticamente nus, expostos como mercadorias, foram reunidos em uma praça e observados por vários interessados, que os examinavam. Ainda não sabiam o que estava acontecendo. O medo e o terror os dominavam. Faziam-se firmes, mas seus corações apertavam pela insegurança e angústia do que pudesse vir. Um senhor, com aparência dura e arrogante, apontou para Hunter com o cabo de um chicote e disse alguma coisa. Ele foi escolhido e vendido por algumas moedas. Praticamente arrancado daquele palco e de perto dos demais, foi amarrado e posto em uma carroça, sendo levado para lugar ainda mais desconhecido. Em terras estranhas, assustado, não compreendia os costumes nem o que era dito, levando-o a suportar castigos terríveis pela simples ignorância, pela simples condição de não entender. Até que encontrou pessoas semelhantes a ele, que falavam algo parecido ao seu dialeto natal. Só então entendeu que era escravo em um país chamado Brasil, do qual nunca ouviu falar. Procurou aprender a nova língua e buscou se adaptar. Prestava duras tarefas sob o sol ou chuva, frio ou calor, são ou doente a um orgulhoso senhor que nunca o olhou na face. Seus trabalhos forçados eram pagos, apenas, com as sobras de pobre alimentação e trapos que lhe serviam de roupa. Sentia muita saudade de casa, de sua família,
do lugar onde viveu. Muitas vezes, chorou escondido por conta disso. A revolta e a indignação eram sentimentos constantes. Não tinha como ser diferente. Principalmente, quando um dos de sua cor era amarrado ao tronco e chicoteado ou esfolado ou queimado. Nada fazia sentido. Não entendia a obrigatoriedade, a necessidade de tudo aquilo. A cor da pele, os costumes, o idioma eram um motivo de separação de seres semelhantes. Não entendia a violência gratuita nem porque foi tirado do seu lar e de perto dos seus entes mais queridos. Resignado, questionou suas condições sim. Mas não havia o que fazer. Com humildade, foi aprendendo com os mais velhos o que seria melhor fazer e sempre ouvia. Seja pacífico. Os rebeldes sempre perdem a batalha, pois são tão ou mais agressivos do que os que dominam a força. Então, procurou transmitir harmonia e paz ao seu redor, por meio do comportamento manso e fiel aos seus princípios morais, aprendidos com seus pais em terras muito distantes e também com os mais experientes com quem convivia. Acreditava que um ser invisível falava com ele e tocava seu coração confortando e orientando. De alguma forma, sentia que deveria ser prudente. Que aquela era uma missão em conjunto com uma expiação e uma provação necessária e passageira. Nada seria eterno. Os mais experientes, que viviam ao seu lado, deram-lhe explicações a respeito disso. Eram muitas lições para aprender com os anciões, as pretas e pretos velhos, e Runtal fazia sempre com muita atenção. Descobriu, aprendeu e entendeu que era amparado e que algo maior e invisível o protegia de algum jeito. E quanto mais pacífico, sereno, manso e prudente fosse, mais conseguiria entender os seres invisíveis. A morte do senhor arrogante, que o comprou, trouxe paz àquelas paragens. Seu herdeiro, que parecia austero, era mais humano. Não demoraram a descobrir que ele comportava-se daquele jeito só por ter sido ensinado assim por seu pai. Atendendo aos pedidos de seres invisíveis e às orientações dos mais velhos, Runtal procurou se aproximar do novo senhor. Conversava educadamente, explicava o que era necessário e, assim, foi conquistando a sua simpatia. O homem tornou-se mais cortês a cada dia. Aos poucos, reconheceu a dureza dos trabalhos de seus escravos, as condições subhumanas e passou a conceder direitos e favores, além de vida melhor. Para ouvir os sussurros das inspirações invisíveis, é preciso silenciar a mente e Runtal aprendeu isso graças à sua serenidade. Sempre aproveitou a sabedoria dos mais velhos de seu povo, ouvindo-os, perguntando e buscando aprender. Esse era seu caminho, a sua missão. Um dia, o senhor daquelas terras chegou desesperado à procura de ajuda para sua filha pequena, pois o médico, que poderia socorrê-la, desenganou a menina e disse que nada mais poderia ser feito. Em extrema aflição, entregou a garotinha nos braços de Runtal. Assustado, ele temeu ao fazer o que sabia, o que acreditava e a última coisa que restava ser feita. Com a criança no colo, foi para o terreiro perto da senzala, ajoelhou-se e orou com toda a força de seu coração. Ao vê-lo, outros de seu povo rezaram também. Oraram, cantaram, bateram os tambores, fizeram uma espécie de dança enrogativa, chamando por forças que não se deixam ver. Ramos verdes foram passados sobre a menina. Com erva conhecida e esmagada, prepararam um chá que foi dado à criança. E os seres invisíveis ajudaram. A menininha foi entregue ao pai, que a levou para a casa grande com algumas recomendações. 3 dias depois, a garotinha brincava no quintal. O senhor, humilde e extremamente feliz, foi pessoalmente agradecer a todos pelo socorro à sua filha desenganada e que, agora, graças a eles, corria feliz pela fazenda. Em reconhecimento, o senhor libertou todos. A maioria não tinha para onde ir e decidiu ficar. Continuaram trabalhando em condição não escrava. Ainda grato, o senhor daquelas terras propôs melhores maneiras de viver e tratamento digno, prometendo, no futuro,
assalariá-los. Algo inédito, até então, na terra do pau-brasil. Mas, aconteceu. Nada foi por acaso. A serenidade de Hunta e de seu povo foi uma bênção. A rebeldia nunca os favoreceria em nada. A doença da garotinha foi necessária a fim de testar a humildade de seu pai para procurar auxílio entre aqueles que lhe foi ensinado a ignorar, menosprezar e agredir. A ausência de ódio e vingança daqueles que socorreram serviu de grande lição e libertação. A cura da menininha fazia parte do planejamento da espiritualidade, que desejava mostrar e ensinar grande lição a todos. Apesar das dificuldades, Hunta constituiu família e buscou passar adiante tudo o que aprendeu com os mais sábios e com as experiências pessoais. Até o fim de seus dias, ensinou amor, calma, bom ânimo. Orientou para buscar clareza e compreensão antes de julgarmos. Incentivou a coragem e a serenidade para prosseguir na jornada. Foi um preto velho que deu orgulho aos seus ancestrais. Hunta e seu povo araram e semearam o solo brasileiro por muitos anos antes de partirem com a consciência tranquila por terem cumprido suas missões. Ajudaram colonos e os seus filhos. Constituíram famílias, que se multiplicaram e se espalharam por todos os cantos deste amado país, aumentando a população e o desenvolvimento. Deixaram sobre o solo produção fértil de lavouras e novos grãos a germinar, a fim de alimentarem outros irmãos. Contribuíram com costumes, cultura, crenças, religião e religiosidade. Porém, algo importante e de muito valor ficou enraizado. A fé e uma visão diferente e muito ampla da espiritualidade. Quando encarnado, Hunta não soube que contribuía para os desígnios de Deus, além de passar pelas necessárias expiações e provas que o fortaleceram muito e o permitiram saldar débitos passados. Sim, Hunta possuía débitos do passado. Deus não foi injusto com ele. Aprendeu muito com aquela experiência terrena, que aliviou a sua alma e o deixou verdadeiramente livre. A resignação elevou sua consciência e o fez perceber que existia mais do que aquilo tudo que vivia. Havia algo mais além da vida terrena. Entendeu que os seres invisíveis, que chamamos de espíritos, podem inspirar e amparar muito mais do que imaginamos. Basta silenciar para ouvi-los e fazer preces para se elevar até eles. Nada é por acaso. Algumas dores não são para atrapalhar a nossa vida, mas sim para permitirem que nosso caminho seja mais livre. Quando não entendermos uma situação, o melhor é orar. A migração de povos pacíficos e o início de uma colonização miscigenada aconteceram como deveria ser, mas não como precisava. Poderia ser diferente, sem agressões, humilhações. Como o Mestre Jesus ensinou, muitas vezes, precisamos dar a outra face. No momento certo, os agressivos e cruéis, que usam de força e poder abusivo para suas conquistas, terão de pôr em harmonia tudo o que não fizeram com amor, tudo o que praticaram para os semelhantes sofrer. Assim é a lei. Nós devemos a todos os Huntas e precisamos ter gratidão à herança que seu povo deixou nesta pátria chamada Brasil. Partes deles estão nestas terras. Eles estão neste solo e em cada grão. São filhos de Deus e nossos irmãos. Podemos ter sido Huntas e não sabemos disso. Mas devemos nos precaver para não sermos mais o seu Senhor ou reencarnaremos como Huntas. E a lei de causa e efeito. Vejamos com bons olhos este solo amado chamado Brasil, a fim de não ser o nosso pensamento o fio a torná-lo improdutivo e triste. Se temos uma missão é de agradecer a Deus pela terra em que nascemos, pelo solo em que vivemos, pelo céu que nos cobre e a liberdade que temos. Não foi fácil o espírito Ismael, a pedido do Mestre Jesus, administrar tudo, na terra do cruzeiro, para que chegássemos onde estamos. Não foi fácil o caminho que os nossos antepassados trilharam para alcançarmos nossas atuais condições. Tudo o que vivemos, de bom ou não, são provas ou expiações pelas práticas do passado. Vamos nos encher de bom ânimo para seguirmos adiante sem vacilarmos mais.
tenhamos fé para fazermos o que é correto, a fim de não falharmos com nós mesmos e merecermos o melhor no futuro. Tomemos as rédeas da nossa própria vida, cumprindo nossa missão, que é a de levar ao mundo a paz, a evolução espiritual e, acima de tudo, a caridade. Sintamo-nos abençoados para que mais graças divinas nos alcancem. A oração tem poder de promover bênçãos e tudo o que é bom, enquanto a reclamação tem a força de atrair o que não nos serve. A escolha é nossa. Abençoemos nossa vida a começar pela terra em que nascemos. Não é o nosso país que tem a missão de levar ao mundo o exemplo de paz, somos nós. Nós somos o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, pois nele vive a liberdade religiosa, capaz de trazer o pão ao espírito, saciando a fome de quem busca o Evangelho do Cristo, pois este é o Brasil de Jesus. Por isso, como Runtá, agradeço a bênção de ter sido trazido para este solo sagrado e abençoado. Agradeço pela oportunidade de resgatar o que precisava, aprender o que era necessário, servir com amor e me libertar. Na espiritualidade, após essa encarnação, aprendi muitas outras coisas em escolas celestes. Descobri que, como Runtá, espiei o que pratiquei em tempos remotos na Europa. Ainda no plano espiritual, deram-me a oportunidade de executar tarefas junto ao plano físico para ajudar encarnados em elevação, porém não foi o suficiente para minha evolução. Então, senti-me compelido a reencarnar, novamente, mas em um lugar distante do Brasil, com nova roupagem humana, cultura, hábitos e costumes diferentes da última experiência terrena. Precisaria experimentar outra prova para garantir o abandono da arbitrariedade e egoísmo de ser senhor. Muito tempo, após desencarnar como Runtá, reencarnei na Alemanha como Eric. Vivi histórias novas, outras lutas e até pesares. Isso mostrou que não somos, mas estamos no lugar e em experiência de que necessitamos para trabalharmos nosso equilíbrio, praticarmos o nosso amor incondicional ao próximo e a nós mesmos com perseverança, bondade e prudência. Estar encarnado, seja na Grécia ou na Roma antigas, na África, na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, não quer dizer nada. Precisamos combater o nosso orgulho, independente da nacionalidade. O que importa é descobrirmos que somos cidadãos do mundo, espíritos eternos, irmãos, filhos de Deus e é nosso dever evoluir cada vez mais para sermos paz, se quisermos a paz. Essa é a minha história. E foi por amor e gratidão que retornei à pátria do Evangelho a fim de novos trabalhos e experiências evolutivas, hoje, na espiritualidade. Eric Bernstein. Nota da Médium. O livro Sem Regras para Amar, de Eliana Machado Coelho Xelida, publicado pela Lumen Editorial, traz ensinamentos e reflexões sobre etnia, preconceito, entre outros assuntos relativos a esses temas, mostrando que é a ignorância humana que provoca segregação e dor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 9. A necessidade do perdão. A música alegre inundava o ambiente enquanto os pares harmonizados deslizavam pelo salão ao som de alegre valsa. A beleza era exibida no esplendor das roupas distintas e elegantes, que enchiam de vida e cor todo o recinto, alegrando a visão de todos. Nos cantos, senhoras reuniam-se em conversa animada, mas um nome era sempre salientado como alvo de comentários mais inflamados. Flávia, jovem bonita, de inenarrável simpatia e carisma, havia sido tomada como centro das conversas e dos murmurinhos. Talvez por inveja, talvez por não se prender ao nível de assunto tão deprimente que as demais mantinham. Moça alegre, vivia agora sob custódia e tutela de seu tio Adolfo, pois os pais e irmãos morreram em um incêndio onde todos os bens, que lhe poderiam sobrar, foram consumidos pelas chamas. Por estar dependente até das roupas de suas primas, Ana e Caroline, Flávia sentia-se um tanto constrangida e acanhada. Escondida atrás de uma pilastra na lateral do salão, acompanhava a festa meneando o longo e rodado vestido, embalando-se suavemente ao som da melodia,
que suavizava o ambiente. Henrique, jovem ponderado, de educação invejável e cortesia sem igual, à distância, paquerava moças sem que ela percebesse. Ele era um dos moços mais desejados do condado, cujas jovens não tiravam o olhar. Cortês, gentilmente, aproximou-se de Flávia e solicitou ser seu par na próxima valsa. Ela ficou radiante e pareceu brilhar. Os comentários foram inúmeros. Em meio a tantas outras convidadas de origem mais nobre, o rapaz encantou-se por uma que não tinha posses nem linhagem. As primas, Ana e Caroline, retorciam-se de inveja, pois não negavam os sonhos, a cobiça e os interesses ambiciosos pelo belo e rico rapaz. Com o passar dos dias, Henrique solicitou a devida permissão ao tio de Flávia para firmar compromisso sério, uma vez que suas intenções com a jovem eram as mais sinceras e respeitosas. A inveja de Ana e Caroline era imensa. Não acreditavam que a prima havia conquistado o coração do rapaz mais cobiçado da região. Revoltada, Anne decidiu destruir a felicidade da prima com calúnias e difamações intoleráveis à época. Para isso, contou com a ajuda de sua irmã. Murmurinhos, fofocas e olhares recriminadores passaram a ser direcionados à sobrinha de Adolfo que, em meio a tanta alegria, não percebeu o que ocorria. Sem demora, a família de Henrique tomou conhecimento da reputação mal falada de Flávia e, como era de costume, cobrou do moço um esclarecimento e informações mais concretas diante dos fatos. O jovem ficou inseguro e incrédulo, mas não poderia deixar tudo aquilo como estava. Flávia lhe devia satisfações. Procurando-a, imediatamente sem rodeios, exigiu saber. Onde está o filho que esconde? Perguntou o jovem com modos graves. Filho? Assustou-se ela. Não tenho ideia do que me cobra. Não me diga isso. Tornou ele, muito austero. Toda a cidade comenta. Falam que a época em que se deu o incêndio que matou toda a sua família, você teve uma criança longe daqui, por isso não se encontrava junto a eles. Conte-me a verdade. Prefiro saber por você. É mentira. Defendeu-se. A emoção a dominou. Com voz embargada e soluço que não conteve, ainda tentou dizer. Não pode acreditar nessa mentira. Não sei qual é a razão para tamanha maldade, mas... Prove-me. Dê-me razões para crer que isso é uma calúnia. Se assim for, indique-me a origem de tais boatos. Inquiriu rígido, quase impiedoso. Nessa época, acusações desse tipo destruíam a vida de qualquer mulher, trazendo-lhe má fama, gerando desprezo e, muitas vezes, abandono. Fragilizada, Flávia se viu em desespero e caiu em pranto compulsivo. Mesmo assim, tentou argumentar. Como posso? Quem inventou isso? É quem deve apresentar provas. Henrique ficou contrariado e confuso. Precisava dar satisfações à sua família e também à sociedade, que passaria a vê-lo de modo diferente. Afinal, ele tinha um nome a zelar. Discutiram. Nada foi resolvido e o romance de ambos deu-se por encerrado naquele momento. Em poucos dias, todos puderam ver o abatimento de Flávia, que se enclausurou em seu quarto e não conversava com ninguém. Semanas seguiram e procurou por seu tio Adolfo, que era benevolente, porém não sabia como auxiliá-la. O coração da jovem estava despedaçado. Em prece, rogou a Jesus uma solução que pudesse aliviar sua dor, seu sofrimento e sua angústia, pois não conseguiria mais encarar as pessoas nem a sociedade. Sentia-se perdida para sempre. Após pensar muito, novamente, procurou por seu tio e pediu que apoiasse a ficar longe da cidade. Contou seus planos e lhe ajudou. Henrique também ficou abatido com a separação e todos perceberam, entretanto não ousavam comentar. Com a ausência da prima, Anne passou a procurar pelo rapaz simulando a intenção de consolá-lo e distraí-lo. Passado pouco tempo, Anne e Henrique assumiram compromisso com o intuito de se casarem.
Mesmo diante do desânimo do noivo, o matrimônio foi marcado e deram início aos preparativos para a grande festa. Ninguém tinha qualquer notícia de Flávia. Somente seu tio sabia onde se encontrava e o que fazia, mas não revelava a ninguém a pedido da sobrinha. Ela foi esquecida e ninguém falava nem o seu nome. Era princípio de um período inesperado e conturbado, uma vez que a gripe espanhola começava a se espalhar pela Europa e ainda não se tinha muita informação sobre a doença. Na semana que antecedia o casamento, vítima do vírus, Anne ficou muito doente. Os médicos não sabiam o que fazer, muito menos a família. Seu estado só se agravava. Na última consulta, o médico não deu esperanças e contou que muitas pessoas da região, afligidas pela mesma epidemia, não estavam resistindo. Por essa razão, muito aflito, Adolfo mandou um mensageiro para avisar a sobrinha sobre o estado da prima, que piorava a cada dia. Sem medir esforços, Flávia retornou ao condado e, para espanto de todos, chegou à residência de seu tio trajada com hábito de noviça. Somente Adolfo sabia daquela decisão. Os demais ficaram espantados. Cuidando da prima dia e noite, Flávia ignorava que o casamento de Ana e Henrique aconteceria dali a poucos dias. Adolfo, então, decidiu que deveria ser ele o porta-voz da notícia, uma vez que, a qualquer momento, o noivo chegaria ali e o fato se elucidaria. A jovem noviça manteve as aparências, dizendo que se achava comprometida com as obras de Cristo e que nada importaria a não ser a prática da caridade. Mas, seu coração a apertava, pois desconfiou de que toda a difamação inventada sobre ela, poderia ter sido feita pela prima, que desejava casamento com alguém de posses. O previsto aconteceu. Ao visitar sua noiva, Henrique se espantou com a presença de Flávia e, mais ainda, ao vê-la em seu traje eclesiástico. Ficou perplexo e invadido por sentimento indefinido. Começou a pensar que aquela opção foi devido ao término do compromisso que tinham e à difamação que ela sofreu tão amargamente. Cumprimentaram-se como se nunca houvesse existido qualquer envolvimento entre os dois. Silenciosamente, sentiram seus corações aceleradores e angústia invadindo suas almas. Na primeira oportunidade, Flávia retirou-se e, em prece, rogou por forças para suportar aquela provação. Ainda o amava muito. Dúvida cruel tomou conta do seu ser, castigando-a de modo hostil. Teria feito a escolha certa? Fugir e dedicar-se ao noviciado foi a decisão correta para fugir de seu grande amor? Poderia servir à caridade e ao Cristo mesmo nutrindo sentimentos por um homem? Não sabia responder. No início da noite, a febre de Anne aumentou imensamente. Seus gemidos se faziam ouvir em forma de sussurros, enquanto a prima trocava, frequentemente, as compressas frias de sua testa para reduzir a temperatura. Mesmo assim, ela encarou firme Flávia e Henrique, que em seu quarto estavam preocupados com seu estado. Forte arrependimento corroeu a consciência da enferma. Observando o hábito da prima, que esbarrava em seu rosto pelo carinho dedicado e pelo cuidado, chorou e pediu para falar a sós com seu pai. Após ouvi-la com atenção, apesar da surpresa, Adolfo chamou todos, novamente, para o recinto e encorajou. Fale, Anne. Vamos, minha filha. Confesse o que tanto atormenta sua consciência para que fique tranquila. Eles vão entender. Animou o pai em tom piedoso. Com lágrimas constantes, dificuldade na fala e muito esforço, Anne revelou. Quero seu perdão, Flávia. Fui eu quem inventou toda aquela calúnia, toda a difamação a seu respeito para ter Henrique à minha disposição. Quero seu perdão, Flávia. Olhando para o rapaz, pediu. Preciso de seu perdão, Henrique. Não diga isso, Anne. Falou Flávia, bondosa e incrédula. Não pode ser. Ela está delirando. Não devemos acreditar. Só está dizendo isso e tomando para si esse peso para tentar me ajudar.
Acredita que a vida de noviça seja dolorosa, difícil e incômoda por... Não é delírio, Flávia, é a verdade. Pergunte a Caroline. Fui eu quem a difamou. Preciso de seu perdão. Olhando para a irmã, pediu. Caroline. Por favor. Caroline dobrou-se em pranto compulsivo e, sem palavras, acenou com a cabeça positivamente ao mesmo tempo que se ajoelhou ao lado do leito, pegou sua mão e chorou mais ainda. Então? Perguntou Henrique sem completar a frase. Sim, Henrique. Fui eu quem ela deu tamanha mentira contra a Flávia. Caroline testemunhou a meu favor. Em uma sociedade que só gosta de propagar o mal, não foi difícil conseguir meu objetivo. Perdoe-me. Fechou os olhos e ficou em silêncio como se tivesse usado suas últimas forças para conquistar a paz de que tanto necessitava na consciência. Todos ficaram incrédulos diante da revelação. Aproximando-se, afagando-lhe a face febril, disse. Eu lhe perdoo, minha prima, afirmou Flávia, piedosa. Quando não vencemos o egoísmo, somos capazes de tudo. Não a condeno nem a critico. E quem é de nós que poderá atirar a primeira pedra? Naquela madrugada, Anne desencanou com a consciência tranquila. Nos dias que se seguiram, Flávia permaneceu na residência de seu tio, cuidando de tudo para ele, principalmente, tentando-lhe aplacar a dor. Henrique, nas diversas visitas feitas ao senhor, não deixou de conversar com Flávia aqui, por sua vontade e a pedido dele, deixou o convento ao qual pertencia. Porém, o que aprendeu no noviciado levou para a vida. A partir dali, começou a auxiliar irmãos carentes de diversas formas. Ao se casar com Henrique, ele passou a apoiá-la e ajudá-la no desenvolvimento de tarefas filantrópicas. Abriram um orfanato ao qual deram o nome de Orfanato da Tia Anne. No plano espiritual, o espírito Anne sentia-se aliviado por ter feito a coisa certa. Estava imensamente feliz com a homenagem feita em seu nome e solicitou tarefa junto aos órfãos, assim que possível. Ela descobriu que não conseguimos ter paz quando causamos a infelicidade de alguém. Aquele que não está bem, não enxerga o outro com bons olhos. Antes de criticar ou fazer algo de mal, devemos nos analisar, pois falta Deus em nosso coração. Flávia não poderia viver maior alegria descobrindo que poderia servir ao Cristo e também ser feliz ao lado de seu grande amor e dos filhos que vieram. Henrique aprendeu que a opinião própria é muito importante diante da dúvida. E nós aprendemos que sempre é tempo de repararmos nossas falhas e recuperarmos a consciência tranquila. Xelida. 10. Quem comigo não junta, espalha. Nilo Alves era um tarefeiro que, diríamos de passagem, tornou-se ávido conhecedor do espiritismo. Estudioso ao extremo, conhecia as obras da doutrina espíritas como poucos. Suas palestras consistiam em surpreendentes ensinamentos. Daquele centro espírita, ninguém as perdia. Enquanto falava, citava trechos de vários livros, além de as obras básicas da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mencionava os ensinamentos e os milagres do Cristo com presteza e ricos detalhes. Ele era impressionantemente muito estudioso. Todos ficavam admirados e extasiados diante de suas esclarecedoras explanações. O comportamento dele entusiasmava. Muito eloquente, fazia com que todos se interessassem mais pela doutrina e por leituras com ensinamentos edificantes a fim de se melhorarem. Com isso, a cada dia, ganhava mais admiradores e amigos, que lhe procuravam para esclarecerem algumas dúvidas. Alguns pediam explicações sobre literários mediúnicos onde poderiam achar determinados assuntos relativos às obras básicas da codificação espírita. Com conduta amigável, atendia a todos que o procuravam, ajudando-os sempre. Sua inteligência e memória eram precisas com nome e datas, sempre lembrando onde e o que citar, enquanto falava. Sem exceção,
Nós temos as nossas provas e expiações para experimentarmos enquanto encarnados e nosso amigo Nilo também. Sempre vivemos experiências para nossa evolução. Se não aprendemos com elas, ficaremos por mais tempo subsistindo em falsas alegrias e felicidades, que acabam e deixam um grande vazio existencial. Nilo precisava conciliar inteligência e responsabilidade, avaliar tudo com clareza e sensatez, levar conhecimento e reflexões saudáveis, além de confortar corações, dar esperança e promover a fé, pois nasceu com a arte e o talento de persuadir para realizar sua missão terrena de elevar consciências. Não foi difícil ele descobrir seu dom, sua capacidade de falar, exprimir-se com facilidade, de influenciar pessoas e formar opiniões. Mas, irmãos espirituais menos esclarecidos também descobriram isso. A vaidade passou a tomar conta de Nilo quando percebeu que era o centro das atenções. Nesse ponto, sem notar ou admitir, começou a ser inspirado por espíritos infelizes que não gostavam da prosperidade e da evolução dos demais, inclusive do próprio palestrante. Estimulado por esses irmãos sem evolução, Nilo achou que deveria apresentar, mostrar e oferecer mais do que sempre fazia em suas palestras. Acreditou que os assuntos vigentes eram os mesmos, as obras as mesmas e ele deveria expor e exibir mais. Sem demora, muito inspirado por espíritos ignorantes, teve a certeza de que as obras da codificação espírita estavam ultrapassadas. Questionou o codificador Allan Kardec e seus feitos, sua didática, as palavras da época. Cismou, de alguma forma, com diversos ensinamentos e questões doutrinárias. Pensava que sua nova forma de ver o espiritismo era uma inspiração do alto. Achou que ele mesmo poderia e deveria reformular tudo. Suas reflexões, sempre somadas aos desejos infelizes de irmãos sofredores, pareciam melhores, para ele. Expressivo e convincente, aos poucos, todos notaram que as suas palestras começaram a mudar de rumo, provocando tendências estranhas e se tornando partidárias. Politizado, ele mencionava polêmicas desnecessárias para o momento. Suas explanações causavam mais dúvidas do que traziam esclarecimentos, promovia mais insegurança do que fé, levantavam questões que traziam discórdias em vez de uniões. Os que buscavam esperança saíam de suas palestras sem alegria, sem forças, tristes e, às vezes, muito angustiados pelas reflexões amargas. Outros acabaram desenvolvendo opiniões que antes nunca tiveram. Reclamações, exigências, revoltas com alguns acontecimentos individuais ou coletivos, etc., que só somavam negatividade ao que já possuíam. Inevitavelmente, seus comentários tendenciosos influenciavam os ouvintes com resultado contrário àquilo que se esperava em uma palestra evangélica. Muitos deles, sem entender ou saber o porquê, passaram a sentir desinteresse das palestras, que deveriam ser evangélicas, consoladoras de corações, com temas que gerassem reflexões saudáveis e úteis à evolução. Passado algum tempo, Dona Vilma, uma senhora médium vidente e tarefeira daquela casa espírita, observou o que ocorria com Nilo. Generosa, em um momento de descontração, chamou para uma conversa despretensiosa a fim de compreender o que o estava acontecendo e, talvez, avisá-lo sobre o que percebia. Espíritos amigos cercaram-no com carinho, preparando o expositor Nilo para o diálogo e entendimento, sem que ele notasse.